área de venda de tecnologia precisa ser técnico? Ou precisa ter um pezinho na técnica? Essa é uma ótima pergunta, Costa, porque... Eu era analista de negócio. Primeiro, Antes de ser... você é bom de fazer pergunta, né? Você é bom de fazer pergunta. Mas duas coisas importantes sobre essa pergunta. A primeira é que a pior coisa que existe é vendedor despreparado. Vendedor que não conhece o próprio produto ou a própria solução. E aí você tem muita empresa ainda hoje no mercado que põe vendedor na rua sem dar e pode ser até diretoria, estou falando de nível de diretoria, e não passa por um processo de formação para a pessoa entender que tipo de solução, que tipo de produto vai vender. É um baita no pecado. Primeiro, porque você perde oportunidades. Segundo, porque você gera uma impressão horrível do potencial, da capacidade do produto, da empresa e da própria pessoa. E terceiro, porque você desmotiva, né, o próprio vendedor. Mas respondendo a sua pergunta, eu não acho que o vendedor ele precisa ser técnico, na essência do bit e do byte, mas que um bom vendedor de tecnologia conhece um pouquinho mais tecnologicamente o produto, conhece. Né? Porque se você vai vender tecnologia, e aí depende do tipo de venda, se o seu cliente final é uma audiência técnica, você ser técnico te ajuda a navegar muito mais. É verdade. Mas isso é extremamente importante entender, porque às vezes também você conhecer um pouquinho mais do seu produto, botar a mão na massa, te ajuda a visualizar oportunidades que um vendedor que não conhece ou que não tentou se especializar não vai enxergar. Mesmo assim, como eu falei, se a sua audiência, se o seu cliente ele não é uma audiência técnica, é uma audiência comercial. Você está vendendo para o CFO, para a área de venda, para contábil, né, de controladoria, de finanças de uma empresa, as pessoas às vezes acham, então eu não preciso conhecer tecnologicamente o produto para poder vender. O que também não é uma verdade. Não é verdade. Porque a sua função é entender qual que é a expectativa daquela pessoa, daquele produto, né, da empresa que ela trabalha, para você associar ferramentais, funcionalidades, e aí conhecendo um pouco mais do produto, só você vai poder seguir o caminho. Sabe aquela situação isso já acontece com todo vendedor, passa por essa situação, e não tem um que vai dizer não. Sabe aquela situação que você está numa reunião, sentando, conversando com o cliente, aí ele pergunta, mas a solução, eu consigo botar isso aqui de cor azul? E a resposta do vendedor que não conhece é, eu não sei, mas eu vou retornar isso para você, e ele anota a pergunta. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu acho que isso é justo, porque a gente não tem todas as respostas. Mas saber a resposta lá na hora te ganha um poder de confiança e te ganha no processo, no ciclo de venda, no processo de conquista do cliente muito mais do que não sei ou vou ver, entendeu? Porque o não sei e vou ver é justo, todo mundo pode falar. Mas sobre o seu produto, obviamente você não está tendo uma audiência técnica, para um cliente que não é técnico, isso mesmo pode técnico, gerar uma empatia muito maior. Fábio, mesmo um cara técnico às vezes não sabe, dependendo da pergunta, da complexidade, né? Eu mesmo vivi isso algumas vezes, entendeu? Você tinha que ir para o mais técnico. Não, e olha que interessante, eu estou vendo os comentários aqui do Vega Termo, o Vega Termo comentou, ser técnico dá tranquilidade a quem compra, sem dúvida nenhuma, porque você fala com muito mais propriedade, você fala com muito mais confiança, você não transmite o seu desconforto por de repente não conhecer tudo, né? É que antigamente, e eu falo antigamente porque ainda tem muita gente fazendo isso, era comum numa reunião de produto e o vendedor, o pré-venda, né? E um cara técnico. A gente combinava, quando eu trabalhava na BM, a gente falava que o pessoal ia de Kombi visitar o cliente, dependendo do tamanho do cliente, porque ia um monte de gente. Isso já não é tão bem visto hoje. Cliente, as pessoas esperam que você vá lá e fala, peraí, eu quero falar com você, eu não quero falar com 100 pessoas, eu quero fazer uma reunião um pouco mais privada, às vezes até uma abertura para entender um pouco mais as expectativas pessoais e profissionais da pessoa que vai falar. Então isso, você conhecendo um pouquinho mais, esse tipo de tranquilidade te ajuda não só no processo de venda, mas também na gestão do relacionamento como um todo. Acho que tem tudo a ver, Costa, esse processo de conhecer um pouquinho mais do que o cliente espera. Então, eu vou dar um exemplo, né? Cada vez mais o que a gente vê são as grandes corporações pedindo ou gerando a expectativa de que os vendedores conheçam as legislações. Hoje em dia, com a LGPD, enfim, e com outros mercados, existem legislações cada vez mais específicas para o mercado. Então, você tem os padrões de lei, por exemplo, no setor financeiro, você tem os padrões de LGPD que as empresas têm que seguir,
E o Banco Central tem seus próprios padrões, que o setor financeiro tem que seguir o Bacen. Então, assim, quando você vai vender uma empresa, um produto tecnológico para o setor financeiro, conhecer a legislação e saber posicionar a tua oferta, teu produto, o seu pitch nesse mercado com esse conhecimento, faz absolutamente toda a diferença. Você entender os meandros legais, os meandros, os desafios logísticos e as expectativas, muda o processo de venda. Antigamente era muito mais, tá aqui meu produto, né? Tá aqui a minha oferta, especialmente com tecnologia. Agora não. Agora é muito mais, olha, tá aqui o que eu fiz para aquele cliente usando esse produto. Muda totalmente o pitch de vendas. Responde mais uma pergunta aqui do Eric. A carreira de vendas em B2B... Eu estou vendo a pergunta dele aqui. Está em extinção ou, devido ao avanço da tecnologia, a carreira de vendas B2B? O que você acha? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, muitas profissões vão deixar de existir daqui a 10 anos. Existem profissões hoje que há 10 anos atrás não existem. E eu falo que meus filhos certamente vão poder trabalhar em funções, em profissões que não existem ainda e que vão ser criadas. Isso é praxe, né? É muito comentado no setor de tecnologia. Agora, o processo de venda como um todo, né? Especialmente na carreira de B2B, ele, na minha opinião, ele ainda vai depender do papel que é esse intermediador, que é o executivo de venda. Porém, algumas características extremamente importantes que, vou dizer que em alguns momentos hoje nem são tão valorizadas, vão ser muito mais acentuadas, né? Então, vamos lá. O proposteiro, comodista, né, que vende commodity, o proposteiro, aquele proposteiro, ele vai, sem dúvida nenhuma, respondendo para o Eric, o proposteiro vai deixar de existir. Porque a tecnologia vai substituir o proposteiro. Até porque, com o padrão de tecnologia que a gente tem hoje, no futuro não vai existir proposta. O seu cliente mesmo vai montar, vai elaborar o seu próprio orçamento. Agora, algumas características como empatia, discernimento social, responsabilidade, rapport, essas características que fazem diferença num processo de venda, elas nunca vão deixar de existir. A gente nunca pode esquecer que venda, independente do tamanho, a venda sempre é feita de pessoa para pessoa. Exatamente. E o robô nunca vai substituir isso. Ele nunca vai substituir isso. Então você pode ter o seu melhor produto no seu menor preço e perder uma venda se o intermediador, especialmente na venda de solução tecnológica, não tiver essas características extremamente bem, podemos dizer, evoluídas. Então, cada vez mais, várias empresas hoje no mercado, principalmente fora do país, investem em transformar os executivos de venda em pessoas muito mais do que simples vendedores. Então, investem em cultura, investem em treinamentos de capacitação de negociação, deixa a pessoa mais PNL, completa, enfim, né? uma série de outros. Ela fica mais formada, exatamente. Se você vê, por exemplo, os headhunters do mercado, hoje em dia, muitos deles, para contratar presidentes e diretores, eles, quando o processo de seleção, até investem nos headhunters para que eles conheçam mais de arte, de música, enfim, para que eles consigam elaborar um pouco mais. E é esse o lado da venda que é, na minha opinião, o mais interessante, que é você saber fazer um pitch e estabelecer esse tipo de relacionamento, né?